Hoje vou ensinar vocês a fazer croissant. Oi pessoal, eu sou a Merav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar vocês a fazer croissant de origem francesa, delicioso. Se vocês uma vez pensaram em viajar para a França só para comer croissant, não precisa. Podem ficar comigo que vamos aprender passo a passo como fazer um croissant crocante por fora, bem aerado e folhadinho por dentro, com sabor e cheiro de manteiga, maravilhoso, com muitas dicas legais que vão facilitar e fazer o croissant de vocês muito melhor. Vamos ver os nossos ingredientes. Aqui temos farinha de trigo peneirada, açúcar, sal, manteiga, fermento biológico, água e mais uma porção de manteiga. Quero falar um pouquinho sobre os nossos ingredientes. A farinha que estou usando aqui é uma farinha italiana para croissant. Se quiserem usar farinha normal, farinha de trigo normal, também funciona, mas esta farinha é mais adequada, fica o croissant bem melhor. Em relação à manteiga, não economizem com manteiga de pouca porcentagem de gordura. A manteiga tem que ter pelo menos 80% de gordura, é muito importante para o sucesso do croissant. E como falei, ultimamente gosto de usar o fermento biológico fresco, eu curto muito e fica muito melhor, muito bom nesta receita. Mais último detalhe, eu estou usando água para esta receita, não recomendo usar leite, porque se vocês quiserem o croissant mais folhado, mais aerado com água, fica bem melhor. Vamos começar. Vamos começar colocando a água na bacia da batedeira e depois a farinha. Gosto de passar ela na peneira para o croissant ficar mais aerado. Agora vamos colocar o sal, o açúcar, o fermento, quebrar ele um pouquinho, e a manteiga. A manteiga na temperatura ambiente. Vamos bater na velocidade 2 até formar uma massa uniforme. Agora que a massa está uniforme, vamos desligar, deixar descansar uns 10 a 15 minutos e batemos mais um pouco. A massa descansou um pouco, vamos bater mais 2 minutos e deixar ela crescer. Na mesma velocidade. Agora a massa já está pronta. Vamos passar ela para uma bacia, para ela descansar e crescer. Ela vai dobrar o tamanho e mais ainda, ficar bem grandinha. Mais ou menos, depende da temperatura ambiente, 1h30, mais ou menos isso. Vou cobrir com um saquinho plástico. Eu gosto de colocar uma cabecinha de alho em cima, um paninho. O alho ajuda, acelera o crescimento, mas não é obrigatório. E um pano para crescer. A massa do croissant já cresceu bastante. Vocês podem ver. Bem grandinha. Vamos, primeiramente, temos que abrir ela uma vez. Antes de colocar a manteiga dentro da massa, vamos abrir ela uma vez num tamanho específico e aí depois vamos trabalhar com a manteiga. Podemos colocar
um pouquinho de farinha em cima da massa, embaixo, para ela não grudar na mesa. O objetivo agora é abrir esta massa no tamanho de 40 centímetros por 30. Então, vamos abrir um retângulo. Você precisa de farinha, não tenha medo de colocar para a massa não rasgar. E sempre, nesta abertura desta massa, sempre vamos trabalhar com a trena. Colocamos aqui, nós precisamos de 40 centímetros e a gente vai seguindo. Ok, sempre eu gosto de deixar uma margem de uns 3 ou 4 centímetros a mais para o comprimento e para a largura, porque na hora que eu vou passar a massa numa bandeja para levar ela para esfriar, ela encolhe um pouco. Então, a gente já tem que manter uma margem um pouco maior. Ok. Colocamos a massa numa bandeja, o tamanho que ela pode caber tranquilo, em cima de papel manteiga, para ela não grudar. Delicadamente levantamos e arrumamos. Na bandeja também é bom conferir o tamanho dela, que não diminuiu muito. Se diminuir, sem problema, podem esticar um pouco com os dedos. E como vamos guardar com um saquinho plástico em cima, a gente vai colocar esta massa agora 1 hora na geladeira para ela esfriar. De novo, não recomendo colocar no freezer para encurtar o caminho. Melhor deixar mesmo na geladeira durante 1 hora. Se vocês veem que diminuiu um pouco, junto com o saquinho, vocês apertam um pouco para esticar ela um pouco mais, para ela crescer um pouquinho mais, para chegar no tamanho que vocês querem. E agora vamos mexer na manteiga. Esta manteiga que a gente guardou até agora, ela entra dentro da massa que a gente colocou para esfriar. Para fazer isso de uma maneira boa, vamos cortar papel manteiga no tamanho de uns 55, 50 e poucos centímetros. 2 papéis. E dobramos os papéis no tamanho que a gente quer formar uma placa de manteiga. Como vamos fazer isso? Para ela caber direitinho na massa que a gente preparou de 30 por 40, mais ou menos tamanho bom aqui, se a gente fizer 13 por 35 ou 37, por aí. Então, nós vamos medir tudo com a drena de novo. Um 13. Pronto. Agora no comprimento, uns 35 ou 37 centímetros é bom. Prontinho. Esta manteiga entra entre esses 2 papéis, dentro do retângulo de dentro.
melhor usar na temperatura ambiente para poder modelar mais facilmente. Vamos amassar um pouco. Agora, colocamos outro papel bem em cima e dobramos naquele retângulo que a gente formou primeiro. Bem facinho. E com o nosso rolo, vamos formar uma placa de manteiga. Prontinho. Esta placa de manteiga entra no freezer e podemos tirar ela no momento que passou 1 hora naquela massa. E vamos montar a massa do croissant. Estamos na parte mais delicada do preparo do croissant, que é a inserção da manteiga dentro da massa. Pode ser um pouco difícil nas primeiras vezes que vocês vão fazer, mas não se preocupam, vão seguindo minhas dicas, que depois de 1, 2 ou 3 vezes vocês já vão ficar bem especialistas. E mesmo se nas primeiras vezes não sai tão perfeito, vai ser mesmo assim super saboroso, eu garanto. Prestem atenção, vamos fazer isso juntos. Vamos pegar a massa, tirar o plástico de cima e virar ela assim para a mesa. Tiramos delicadamente o papel manteiga e agora aqui vai entrar a manteiga. Abrimos, a manteiga já está firme, então é bem fácil. Está bem dura porque ficou esse tempo no freezer. Viramos ela no meio, no centro da massa. E agora temos que fechar ela dentro. Então, podemos esticar um pouco se precisa, a massa. Vamos dobrar primeiro a parte que está perto de nós para dentro. Esticamos também aqui na lateral. E agora a parte de cima em cima da parte de baixo, assim, como envelope. Fechamos também aqui. Fechamos aqui e apertamos. Fechamos bem. Como vocês viram, a massa de cima fechou para a minha direção e eu vou virar a massa para o lado esquerdo, no meu lado esquerdo, e vou sempre trabalhar com ela nas dobras que a gente for fazer, sempre com ela, com o livro, como se fosse livro em hebraico, de direita para a esquerda. Então, vou espalhar um pouquinho de massa, de farinha embaixo, para ela não grudar muito na mesa, para não rasgar. E se rasgar, não se preocupem, de qualquer maneira sai bom. É só para facilitar e sair mais perfeito, melhor evitar vazamento da manteiga. E vamos começar assim, sempre com a trena. A primeira abertura da massa tem que ser tamanho de 80 centímetros, que é praticamente o tamanho desta mesa. E vamos começar assim. Pegamos o rolo e apertamos a manteiga para dentro. Sem não fazer assim, porque a massa vai rasgar. Primeiramente, a gente aperta a manteiga para dentro. Assim a massa também já vai crescendo e continuamos, porque ela está dura ainda a manteiga. Se a gente fizer assim, a massa rasga. Continuamos assim, apertando com o rolo. Para cima e para baixo. Para cá e para a minha direção. A gente pode sentir a manteiga dentro. E agora, quando a gente sente que ela está um pouco mais mole, podemos já abrir ela com o rolo delicadamente. Se não, se ela está ainda dura, esperamos um pouquinho.
devagar, com calma, para não rasgar. Agora que atingimos o comprimento certo, vamos abrir na largura para a massa ter 20 centímetros de largura. Ok. Agora vamos dobrar a massa dos dois lados para o meio. Assim. E de novo, de cima para mim. Viramos ela como livro de direita para a esquerda, livro em hebraico. E vamos agora abrir ela de novo para 60 centímetros. Então, de novo, com farinha. Se vazou um pouco de manteiga e tem que limpar, dá para tirar um pouco para não rasgar a massa. Se tiver alguma sujeira que atrapalha, só afastar, colocar um pouco de farinha e a gente abre de novo. De novo, da mesma maneira, apertamos em cima da massa delicadamente. Se vocês sentem que a massa está muito mole, a manteiga muito mole, vocês colocam a massa 5 minutos no freezer e continuam. Agora que estamos em 60 de comprimento, vamos conferir a largura. Mais um pouquinho para chegar a 20 centímetros. E agora dobramos de outra maneira. Colocamos a parte de baixo para o meio e a parte de cima como envelope. E esta é a última vez que vamos precisar abrir a massa. Como vocês veem, a massa, quando passa muito tempo, ela fica mole. Então, vou deixar ela 5 minutos no freezer para abrir na última vez. A massa esfriou um pouco, fica mais fácil para continuar. E aqui também, lembrem, estou continuando, sempre trabalhando como se fosse livro em hebraico, a parte de cima, para o lado de direita, para a esquerda. E agora temos duas opções. Podemos abrir esta massa para tamanho de croissant normal, comum, que é, digamos, mais ou menos em volta de 100 gramas. Neste caso, vamos abrir a massa no comprimento de 35 e na largura de 30. E se vocês quiserem fazer pouco menor, para render mais, podem abrir retângulo de 42 por 25, sempre mantendo largura bastante grande para ter bastante voltas que queremos croissant aerado. Então agora vamos abrir aqui para cima, eu preciso de 30 e para os lados 35. Precisamos de 35 por 30. Eu deixei uma margem de 3 centímetros a mais, porque como falei antes, quando a gente passa para a bandeja, diminui um pouco. Então vamos passar. Lembrem que a parte mais comprida é pro comprimento. Agora nós vamos conferir o tamanho. Se faltar um pouquinho, podemos colocar o saquinho plástico em cima. Falta 1 centímetro para o comprimento. Eu vou só delicadamente esticar mais um pouco, porque depois que a gente deixa essa massa para descansar, não podemos mais usar o rolo. Não queremos perder as camadas que formamos aqui. A massa está pronta, o tamanho certinho. Ela vai descansar na geladeira de 2 a 3 horas, pelo menos. Se quiserem fazer
de noite e deixar na geladeira para trabalhar no dia seguinte, também pode, cobrindo com saquinho plástico e deixando descansar. Aqui estamos com a massa pronta para ser cortada para o croissant. Como vamos fazer isso? Tiramos delicadamente o plástico e podemos colocar junto com papel manteiga na mesa. Agora, vamos trabalhar de novo com a trena para ver exatamente quantos centímetros para cada croissant. Neste tamanho de massa sai 6 croissants grandes e uns 2 da lateral que são menores, menos bonitos, e a gente vai dividir assim. Vamos pegar a faca de pizza, cortador de pizza, e vamos medir no começo, mais ou menos aqui, quando acaba a massa, 5 centímetros e cortamos aqui da ponta, do 5 para a ponta. Agora, medimos embaixo 10 centímetros da base e cortamos de 10 da ponta para 10 ou de 10 para a ponta. E de novo 10. E o último 10. Mais ou menos, cada croissant vai pesar mais ou menos 100 gramas e este mais ou menos 50, algo assim. Mas como a gente faz em casa, não sai perfeito, idêntico, mas fica muito legal. Vocês vão ver agora. Vamos começar pelo primeiro triângulo. Delicadamente tiramos ele. Se ele gruda um pouquinho, podemos usar espátula. E agora, nós vamos ver que lado está mais lisinho. É o lado de cima, então este vai ser o lado externo do nosso croissant. Vou virar o triângulo para cá. Vou cortar aqui com a faca da pizza mais ou menos uns 5 centímetros e viramos delicadamente a massa, puxamos para nós e enrolamos assim, abrindo, assim. Até o final, a ponta fica aqui embaixo e vamos colocar este croissant numa bandeja forrada com papel manteiga, uma bandeja que entra no forno. Apertamos um pouco o croissant para ele ficar bem sentadinho e vamos para o outro triângulo. Delicadamente tiramos, se grudou um pouco, a gente tira. E de novo, fazemos o corte, enrolamos, assim, não muito apertado para deixar crescer aerado. E a ponta embaixo colocamos com bastante espaço entre cada um, porque o croissant cresce muito. Vamos terminar. Aqui sobraram 2 pedaços de massa. Para poder usar, a gente tem que cortar um pouco a lateral, porque a gente quer aqui a massa folhadinha. E se ela ficar assim fechada, não vamos ver as folhas na massa. Então, eu gosto de cortar esta parte aqui. Podemos tirar e fazer um croissantzinho pequeno. A gente corta aqui. Vocês podem escolher o que quiserem fazer com estes restinhos de massa. Aqui tem ainda ficou um pouco menor ainda, mas é muito importante cortar a lateral para deixar as folhas aparecerem na hora da massa crescer. Aqui dá para só enrolar assim de alguma maneira e colocar também aqui na forma. E agora vamos ver tamanho pouco menor de croissant. Esse é o tamanho original. Grande, eu preparei uma massa para a gente ver tamanho pouco menor para a massa render mais.
Os croissants, assim, do jeito que estão, vão ficar na temperatura ambiente por 2 horas inteiras. Não encurtem caminho, porque é muito importante as folhas ficarem assim, se formarem, e só depois vamos assar. Aqui estamos com a mesma massa, só que abrimos ela na mesma área, só que um pouquinho mais estreita e um pouco mais larga. Às vezes a gente quer croissant menor para render mais a massa, não todo mundo quer comer um croissant bem grande, então a gente pode abrir a massa também nesse tamanho, tem tudo na descrição do vídeo. Assim a massa vai render mais e cada croissant vai pesar um pouco menos. Não precisamos diminuir, não podemos diminuir muito a largura da massa para dar bastante volta e o croissant ainda ficar bem aerado. Vamos tirar da bandeja, do jeito que fizemos com a outra massa. Aqui vamos fazer a base de cada triângulo em 7 centímetros. Então, o primeiro corte vai ser de base de 3,5. Nós vamos da ponta para 3,5. E levamos para cá, 7. De novo 7. Ok, e do mesmo jeito a gente faz agora também, cortar, enrolar os triângulos, sempre escolhendo a parte externa do croissant, a parte mais bonita. É o lado mais bonito. Cinco centímetros de corte, enrolar, bem aerado. E com espaço em cada um, colocamos. Como vocês viram, esta configuração de corte dá mais um pouco de croissants, como são menores, em vez de dar 6 e 2 pontas, dá 10 e 2 pontas. Então, é vantagem para quem quiser comer um croissant pouco menor. Como falei antes, esses croissants também vão esperar para crescer 2 horas, mas é muito importante, o que esqueci de falar antes, é que vamos cobrir com papel filme para eles não ressecarem. Antes de assar os croissants, só falta pincelar antes. Nós vamos pincelar com gema de ovo e leite. Para cada gema de ovo, 1 colher de sopa de leite. Vamos mexer bem. E pincelamos, gente, bem delicadamente, sem apertar muito em cima. Bem delicadamente, para não amassar o croissant. Neste meio tempo, enquanto a gente está pincelando o croissant, esquentem o forno para 190 graus. Prestem atenção de pincelar bem também nas camadas do croissant, para ficar tudo bem douradinho. Então, gente, como falei, estes croissants vão entrar em forno pré-aquecido, 190 graus, por 18 a 22 minutos. Vocês têm que acompanhar e conhecer o forno de vocês. Com o tempo, vocês vão assando, vão saber exatamente o tempo
certo, a temperatura certa, para eles crescerem, não rápido demais, por outro lado não muito devagar, e ficarem dourados e aerados. Gente, os croissants saíram do forno. Esperamos uns 20 minutos para esfriarem, para poder cortar, para ver as folhas, senão fica muito denso. Vamos pegar cortar aqui, vamos pegar um grande. Primeiro vamos mostrar, comparar os grandes com os pequenos. Olhem a diferença no tamanho, vai do apetite de cada um. Vou cortar um. Olhem as folhas, como está errado, bonito. Mesmo os pequenos, também eles têm as mesmas folhas. Gente, tenho mais uma dica para vocês, mas antes eu vou degustar esta delícia. Gente, que cheiro, que textura. Maravilhoso. Minhas amigas que viajaram várias vezes para a França me falaram, Merav, este croissant é melhor do que a gente comeu lá. Vocês têm que fazer para realmente sentir que vale a pena. Gente, como uma receita um pouco mais demorada, um pouco mais longa, mas super gostosa, eu recomendo já fazer logo 2 massas ou 3 massas e trabalhar em paralelo. E aí já pode congelar. Pode congelar cru, na hora de formar o croissant, antes de deixar ele crescer, já congelar. E depois descongelar e deixar ele crescer e pincelar. Ou vocês podem fazer todo o processo, assar e na hora do croissant esfriar, congelar ele já assado. Mas vai ficar gostoso? Vai ficar super gostoso se vocês, na hora de servir, esquentam o forno para 100 graus, colocam um recipiente de água embaixo, tirar diretamente do freezer para o forno por 15 minutos e sai como recém-assado. Vocês vão amar. É isso. Até aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Espero vocês no Instagram, lá vou postando tudo que vamos aprender aqui juntos e meu site também está esperando por vocês. Tchau, até o próximo vídeo.